Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de uma coisa muito importante. Você vende? Você tem área comercial? Você tem treinamento para time comercial? E você lidera times comerciais? E você já ouviu falar das novas tendências na área comercial? Tô aqui como uma mulher fodástica. Já tive a oportunidade de trabalhar com ela. Os clientes em que eu entro, que eu tenho a oportunidade de reestruturar ou estruturar o time comercial, é ela quem indico. E hoje ela veio falar da carreira comercial para vocês. E eu estou com a Célia Narras Baldini. Falei certo? Quando eu tô levando bronca é assim mesmo, senão é só a Célia. Célia está aqui e vai falar com vocês um pouquinho sobre a carreira comercial. Seja muito bem-vinda. Eu esperava esse momento ansiosamente. E eu também, tava esperando, meu Deus, Karina não me chama? Pois é, está chamada e pode permanecer. Inclusive, a gente pode fazer uns episódios juntos com os nossos clientes, hein? Podemos. Eu Boa ideia. só quero. Célia, conta um pouquinho pra gente quem é a Célia. Antes de tudo, né? Antes do comercial, quem é a Célia? Célia é uma paulista do pé rachado, né? Porque eu vim de Ribeirão Preto há 17 anos e sou goianaça do coração, já tinha morado aqui antes. Vim para Goiânia porque casei com um goiano que conheci em São Paulo, então fui importada para o Goiás e agora sou maior comedora de piqui do que ele. Sou mãe da Alice, de 7 anos, mãe-draça do Vitor, de 23, formado na USP esse ano, tenho muito orgulho da formação do meu querido. Gosto de churrasco, chopp, clube e de gente, e de vendas. Eu adoro esse universo comercial e foi por causa dessas experiências como consumidora mesmo que eu falei, tem muita oportunidade aqui, eu tô gostando desse negócio. Célia, vendedor, tem que gostar de dinheiro? É bom. É bom gostar de dinheiro. É bom gostar de. Aliás, né? Eu acho que não precisa ser ninguém, aquela ambição, mega super ambição que fere valores e tudo mais, isso não faz bem. Mas uma ambição, né, de conseguir proporcionar coisas boas para você mesmo, para si, para a família, para tudo mais, eu acho que é importante em toda carreira. Com certeza, né? Agora, o vendedor ultra, mega, super power, motivado a dinheiro, tem que dar uma olhada se esse cara tem os valores muito bem estruturados, né? Porque para ele fazer vendas mal feitas que prejudicam a companhia, mas querendo ter a comissão dele, não custa nada. Né? É tanto que eu tenho lembrando de uma coisa que não estava nada brifado disso, né? Mas aqui no podcast é assim mesmo. Eu, quando vou fazer entrevista para vendedor, normalmente eu faço essa pergunta, né? Me conta uma situação na sua carreira em que você se sentiu eticamente testado. Eu adoro, eu vou descascando a cebola ali com cara, entendeu? Então, mas dá para perceber muita coisa de valores quando, de acordo com a cultura da empresa, se dá para trazer aquela pessoa ou não, né? E eu imagino que é uma área muito fragilizada nesse sentido, né? E tem que ter muito cuidado, porque realmente uma pessoa que ela tá tão Focada no próprio ganho e não no que é a natureza, né, da área comercial, que é resolver um problema, ajudar uma empresa ou uma pessoa a resolver ou a melhorar uma situação, se essa pessoa está lá unicamente pelo dinheiro que ela ganha, certamente ela vai prejudicar a sua marca. Com certeza. Então tem que, mesmo que ele venda muito, mas ele causa um prejuízo tão grande no na imagem, né, dessa venda, né, num cancelamento, num churn, alguma coisa, que realmente não vale a pena ter aquela venda ter acontecido de forma alguma. Era muito melhor não ter acontecido. Às vezes eu costumo dizer, né, bate meta, mas deixa sangue. E bate aí? Meta, mas deixa sangue. Perfeito. Não faz sentido, né? Nenhum. Célia, me conta um pouquinho da sua formação mesmo. O que você estudou? E o que te levou para a área comercial e a sua trajetória? Conta pra gente, aproveita e já conta da sua formação e um pouquinho da sua trajetória, onde você começou. Sei que já morou em outros países. Conta um pouquinho pra gente. A minha formação é em turismo. Isso mostra que você gosta de viajar? Eu queria ser turista. Descobri depois de formada que não é bem assim, não, amiga. Então você é turismóloga? Turismóloga. Eu fiz turismo porque em uma viagem para a Disney com 13 anos, 14, eu fiquei tão encantada com aquele negócio que eu falei, isso aqui E eu tava vendo aquilo com um olhar que não era só de um adolescente passando férias. Eu não sei nem de onde que veio aquilo naquele momento, sabe? Mas eu tava vendo toda a transação, sabe? Tanto os guias de viagem, a operação do hotel, quanto o parque em si.
Falei, meu, esse ambiente é muito legal. E daí, na Disney, conversando com alguns cast members, que são as pessoas que trabalham lá, perguntei como é que faz para trabalhar aqui. Né? E a pessoa me falou, ó, para estrangeiro a gente tem um programa de trainee para estudantes de turismo. E eu com 13 anos, 14, então decidi que eu ia fazer turismo porque eu queria participar desse programa de trainee. E foi muito hilário, assim, a situação toda, porque nessa ocasião eu morava em Goiânia. Uma situação familiar que me trouxe para cá. Né? Goiânia estava no meu sangue mesmo. Mas eu estava aqui em Goiânia e não tinha nenhum curso de turismo. E daí, no ano em que eu formei, abri o curso de turismo. Olha. E eu terminei a faculdade em Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal, que não tinha nenhum tipo de vínculo com a Disney, porque a faculdade precisava estar vinculada. A única faculdade que tinha esse vínculo com a Disney, mas naquela ocasião eu estava só focada assim no turismo, tem que fazer turismo, e depois eu vejo como é que faz para chegar lá, que eu não me atentei até determinado momento que a faculdade tinha que ter esse vínculo. E a faculdade que tinha um vínculo era a Anhembi Morumbi, em São Paulo, e eu fui conhecendo, né, o pessoal da Anhembi de turismo por conta de congresso e tudo mais. Falei desse desejo, eles falaram, tem parceria lá com a Unip? Eu falei, não tem não. Me avisa quando a Disney for até aí. A Disney foi, eu fiz todo o processo de seleção como se fosse uma aluna da Anhembi. Até que eles me pediram o número da matrícula, eu não tinha. Daí eu expliquei, né, que eu só fiz isso, né. E eles acabaram fazendo uma parceria com a Unip e outros alunos da Unip puderam trabalhar na Disney depois disso. Mas o que acontece lá na Disney? É uma empresa que é muito orientada ao cliente interno, né, ao colaborador. Então, a gente vendia tão bem, a gente atendia tão bem por causa da experiência que a gente recebia. Né? E quando eu voltei para o Brasil, na verdade eu saí dessa Disney e era para ir para a Disney Paris, mas tinha que fazer uma reforçada no francês. Nesse meio tempo acabei casando, morando em Bruxelas e trabalhando na Embaixada do Brasil lá como voluntária. Eu tinha uma empresa também de construção civil, mas sempre olhando para as pessoas e para os clientes num ponto de vista de cuidado. Né? E quando voltei para o Brasil, eu fui atrás da formação mais adequada, né? Fiz os cursos de gestão comercial na FGV, fiz um Cabral, e estudo todos os dias, né? Seja lendo alguma coisa ou ouvindo um podcast. E fui me desenvolvendo nessa área comercial, mas com interesse genuíno mesmo de fazer com que as pessoas que trabalham na companhia tenham orgulho daquela empresa e tenham realmente amor por aquilo que fazem e dos problemas que resolvem e tenham interesse genuíno em resolver o problema dos clientes, porque se não for dessa forma, não é sustentável, né? E daí é uma coisa muito louca, porque tem que ter uma mistura muito certa, né, da pressão e o acolhimento, né, e muito desenvolvimento, e é muito complexo. Né? Nós vamos para essas completamente apaixonante. Nós vamos para essas competências já já. Você foi trabalhar na Disney com quantos anos? Eu tinha 20. 20. De lá foi para Bruxelas, etc. Enfim, voltou para o Brasil, começou essas formações mais voltadas para comercial e foi trabalhar onde? Fui para a área de tecnologia, né? Trabalhei numa empresa que já não existe mais, a primeira empresa que eu trabalhei de tecnologia mudou de nome, mudou de formatação, mas era uma empresa que fornecia software para segurança pública. De lá fui para a LG, lugar de gente que mora no meu coração, empresa Não sei quem foi a louca que te contratou lá. Não sei não. Uma louca que estava no hospital, inclusive, né, fazendo um trâmite. Deixa eu contar essa história, aproveitar, né? Na minha época, que eu era gerente de RH lá na LG, o Gustavo me liga, que é o presidente da empresa, e fala assim, olha, eu preciso que você faça entrevista. Onde eu estava, meu pai tinha feito uma cirurgia de coração, trocado a válvula de coração, e eu, como a única filha, mais nova, estava com ele há 10 dias internados no hospital em Belo Horizonte, trabalhando remotamente. Isso no ano de 2010, mais ou menos? Foi 2010. 2011, foi mais ou menos isso. E pensa bem, a gente tá falando de trabalho remoto agora, hein? Olha isso. Então, eu conectada com máquina, celular e tal, e trabalhando dentro do hospital. E aí eu fiz, só que tava um sinal muito ruim, e eu fiz a entrevista da Célia nessa época por telefone. Eu falei, Gustavo, ela é meio doida, mas pode contratar. Foi essa a sua impressão? Eu falei mesmo.
Falei, olha, super acelerada, super assertiva, tem um foco em pessoas que é extremamente importante, mas para mim foi uma honra, né? E a sua trajetória lá foi linda, como em todas as outras empresas que você passa. Então, eu que tenho orgulho de ter te contratado. Muito obrigada pela sua confiança. Espero ter honrado toda a sua confiança. E aí ficou na LG uns 10 anos, Célia? Fiquei na LG, acho que foram 7 anos. E daí, nessa ocasião, a Alice estava pequenininha, né? Minha filha estava com 3 anos, eu resolvi dar uma desacelerada, mas como toda acelerada não consegue desacelerar muita coisa, criei a consultoria, né, que é a Vortex, para ajudar outras companhias, que foi meio uma combustão espontânea, assim, porque eu estava parada, falei, vou tirar um período para mim, para minha filha, mas pessoas começaram a me indicar, né, para algumas oportunidades, e foi assim que nasceu. Então não foi assim, vou fazer uma consultoria, vou fazer um plano de negócio, não foi assim, né? Foi acontecendo, né? Foi um fluxo que seguiu. Foi bem fluido, né? E de lá para cá, então, eu tenho ajudado algumas companhias, tive uma experiência mais longa em um cliente específico, né, acompanhando full time, né, essa operação. Agora eu tô com um cliente que vai ficar comigo 50% da minha disponibilidade, que eu gosto realmente de me inserir ali, de entender. Em muitos casos você precisa de uma análise cujos dados não estão disponíveis, né? Daí você precisa construir isso para depois falar, ó, pensando nisso aqui, olhando para tudo isso aqui. Falo que é uma mineração, literalmente. É uma mineração, porque não existe receita de bolo, né? A receita de bolo é só para bolo, né? E mesmo assim, não consigo. Gente, abafa. É só para bolo, então você tem que ter um contexto mais amplo, né? Uma consultoria que vem com um olhar muito frio, né? Julgando uma metodologia qualquer, né, assim, padrão. Sem entender a cultura, sem entender a estratégia, sem entender, né, eu também... Acabo entregando um monte de documentação, um monte de material lindo, com design maravilhoso, coisa que eu não consigo fazer, mas que não é o que consegue acontecer naquela companhia. Não vai mudar o jogo. Não, e aquilo tudo que foi colocado fez muito sentido, né, em determinados ambientes, mas para aquele contexto ali, não vai rodar. Então, hoje você está como diretora na Vortex, fazendo consultoria em algumas empresas de ramos e negócios diferentes. E depois eu quero entrar aí. Mas vamos tentar seguir aqui uma linha. Me conta um pouquinho. Você começou a entrar no assunto e eu voltei para sua carreira. Me conta um pouquinho sobre as competências mesmo da área de vendas, do time de vendas. Mas também, lembrando assim, quais as formações são importantes? A sua foi muito experiencial e depois voltada muito para negócio, né? Mas hoje, o que você percebe? O vendedor, ele já nasce vendedor? Ou as competências, elas podem ser desenvolvidas? Me fala um pouquinho da sua percepção. Você já trabalhou com tanto time, já formou tanta gente. O que você tem aí de experiência? E já emendando a pergunta, além das competências, das formações, como que você percebe ou dá um recadinho aí para quem quer começar na área de vendas? O passado, o vendedor era aquele cara que não deu certo, né? Ou era aquele cara que não deu certo, arruma uma vaga de vendas aí pra ele. Ou então era aquele um cara estigmatizado, né? Esse papo de vendedor, né? Se no passado foi assim, não é um passado que me pertence, né? Desde quando eu tô dentro desse universo, é uma profissão muito respeitada, né? O profissional que se faz, né? Ser respeitado. Aliás, uma das profissões mais antigas, né, Célia? Eu acho que é mais antiga. Tem essa e uma outra, melhor não comentar. Meu Deus do céu, não comente. Sempre houve, né, uma transação comercial, troca, escambo, sempre houve, né? E é um processo de venda. E outra coisa, a venda em si não é somente uma transação monetária. Né? A gente se vende numa entrevista de emprego, a gente se vende pro namorado, né? Quando você está conquistando ali, né? Você entrega o melhor de si, né? Então, isso é também um processo de vendas, né? São não um processo de vendas, mas existem aspectos, né, de um processo comercial, de negociação, de persuasão, de entender como é que você consegue agregar valor naquela situação para que você seja a pessoa escolhida, né? Então, são competências que servem para qualquer negócio, né? Mas falando de vendedor em si, o que eu tenho observado hoje, né? É muito o vendedor que não tem... E eu não atribuo essa responsabilidade somente ao vendedor, não. Eu acho que é muita empresa que tem que fazer um onboarding correto,
e acolher essa pessoa da forma certa, mas coloca a pessoa para vender, a pessoa não sabe, não tem um perfil ideal de cliente definido, a pessoa não entende quais são os problemas que aquele produto ou que aquele serviço resolve, né? A pessoa confunde características com vantagens, que confunde com benefícios, e daí começa a derramar característica que não é argumento. Não gera valor para nada, né? Não é argumento, não deveria ser o argumento. Não gera valor, porque a característica ela é só uma coisa que separa, diferencia isso daquilo, né? Mas por que isso e não aquilo, né? Isso sim gera valor. Então, competências básicas, assim, de vendas mesmo. Outras, competência, né, interpessoal, né? Não sabe lidar com gente, não tem interesse em manter relacionamentos, e relacionamento são vendas, né? Vendas são relacionamentos. Então, uma pessoa que não tem disciplina, não tem resiliência, porque tem muito não, né? A taxa de conversão, ela é sempre um percentual menor do que a taxa de não conversão, né? Que faz parte do negócio, né? A gente fala com 10 pessoas, você vende para 4, né? Mas você não vendeu para 6 e tá ok, é assim mesmo, né? Mas tem que ter resiliência para não deixar, né, se abater, né? Se abater naquilo, né? E tem dias que o mercado tá muito bom, outros dias que o mercado não tá tão bom. Eu costumo dizer isso mesmo, assim, acaba que eu sou comercial de alguma forma, né? Muito. Você me contratava? Com certeza. Mas assim, o RH, quando você tem propósito, você acredita mesmo naquela empresa, você vende a empresa para o candidato. É um processo de venda também, mas verdadeiro, genuíno, não é enganação. Tem muita gente que vai pegar essa frase aqui, ó, e vai fazer uma venda que não é fidedigna, né? Mas é um processo de venda. Sim. Mas eu costumo dizer para o time, de forma geral, eu falo, gente, o não você já tem. Então, se você for lá, o que vai mudar é o que você já tem. Então, vai continuar na mesma. Não tem que desanimar porque você teve um não, né? O não você já tem. Então, o que você vai fazer lá é diferente, conseguir um sim. Então, eu tenho essa mentalidade mesmo. Talvez seja uma mentalidade mesmo de vendas, né? Mas é isso mesmo. O não você já tem. Né? Se você não fizer nada, vai continuar sem nada mesmo. Se você não fizer nada, não vai mudar nada. Vai continuar como tá. Se você quiser uma mudança, né, vai ter que se mexer. Né? E mesmo em momentos, essa dica é importante, mesmo em momentos em que o não está mais frequente que o sim, por motivo qualquer, não deixe aproveitar este tempo para nutrir relacionamentos. Porque na hora que for a hora do sim, você tá lá. É a construção do sim. É a construção do sim. Né? É não agora. Em algum momento aquilo pode passar a fazer sentido para essa companhia, ou essa companhia pode começar a sentir essa dor, né? E nesse momento ele vai lembrar. Ó, tá sempre aqui lembrando de mim, resolve esse problema, né? Então construa e nutra esses relacionamentos, mesmo quando o mercado estiver ruim. Então, desaquecido, né? Normal, né? De fora do Brasil. Então, essa questão de persistência, essa questão de relacionamento, de uma excelente comunicação e de não se contaminar também com momentos que seriam momentos de não fechamento, eu diria assim, né? Momento de plantação. A gente tem momento de plantação, tem momento de colheita, né? Normalmente, a gente está plantando aqui e colhendo aqui simultaneamente. Mas tem momentos em que a colheita ela não acontece por motivos diversos. E algum desses motivos a gente tem alçada nenhuma. Né? Mas então, aproveita essa plantação que não aconteceu aqui e continua semeando. Né? Continua regando, porque na hora que tiver condições, né, climáticas ideais para aquilo se desenvolver, você vai ser a pessoa que vai estar lá para colher. Eu já ia te falar assim, vamos nutrir os leads. Rega. Porque mudou tanto, né, Célia? E aí falando exatamente sobre isso, essas novas tendências com as tecnologias e as novas metodologias de venda, o papel do SDR, eu queria que você explorasse isso um pouquinho aqui na sua fala, porque a gente tem visto no mercado, é uma tendência ou uma imposição? Como avaliar qual que é a melhor estrutura de vendas para sua empresa, né? Como alinhar isso à estratégia? Acho que estou falando muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, assim, o que são as novas tecnologias? O que está impactando a área de vendas? A gente tem as tecnologias, a gente tem as metodologias, né? E a gente tem alguns frameworks também. Então, metodologias.
spin selling, solution selling, insight selling, challenging sales. Então, assim, tem um monte de... Tudo gringa, né? Porque os caras, tem que respeitar aqui, os caras são bons, né? Disso aí, eles são muito bons. Essas metodologias são metodologias que te ajudam a construir uma comunicação que faça com que aquele cara que está, né, o teu potencial cliente, teu prospect, ele perceba valor naquilo que você tem para oferecer. Né? Então, você começa a construir uma dor, a aumentar essa dor, né? Às vezes ele nem enxerga que ele tem uma dor. Às vezes ele já vem com uma proposta de solução definida, mas aquela não é a melhor proposta de solução, então você tem que fazer uma reengenharia de vendas. Essa é uma metodologia brasileira da AIDA, que é muito boa também. Tem que fazer uma reengenharia de vendas para poder colocar esse cara no lugar certo para poder adquirir aquela solução. Ele tem que estar pronto para resolver aquele problema. Não adianta você querer que ele resolva. Então, ele tem que realmente ter sentido que ele precisa resolver aquilo e quais são as vantagens que ele vai ter e os prejuízos que ele deixa de ter ao resolver aquilo. Então, essas são as metodologias. Né? Frameworks, dentro das metodologias existem frameworks, mas existem frameworks estruturais. Né? É assim que você tem que organizar o seu time de venda. Né? E daí tem frameworks que incluem um STR, que é um pré-vendedor, tem outros que não incluem, tem alguns que fazem com que o vendedor ele é o cara que atende novas contas, como contas, né, da base instalada, então ele faz papel de hunter, né, de caçador, de farmer, de fazendeiro ao mesmo tempo. Então, são estruturas diversas, né, diversas possibilidades para poder montar o time. E o SDR, ele surgiu como um pré-vendedor, né, um cara que faz uma qualificação lá em 2000 na Salesforce, um estudo, né, feito pelo Aaron Ross, Receita Previsível, foi um estudo de 10 anos e que depois foi, pronto, é assim que funciona, lá em 2011 mais ou menos, foi quando o livro foi lançado. E de lá para cá, no universo de tecnologia especificamente, tornou-se obrigatório. Fez um boom, né? Fez um boom. E o Receita Previsível, que é, né, você ter previsibilidade de receita, ele é um negócio que toda empresa de qualquer segmento, né, se encanta. Deseja, né? Deseja. Mas o que eu vi acontecendo é que virou uma... É isso aqui que eu vou falar. Banalizou-se, talvez. Ou não é a palavra correta? Não sei se banalizou, mas ficou um movimento no mercado de que aquilo ali é a solução de todos os problemas. Né? Eu estive em clientes que o SDR não fazia sentido nenhum, mas o Receita Previsível estava na mesa do CEO e ele falava, eu quero isso aqui. Eu falava, isso aqui não é para vocês. não, eu quero isso aqui. Né? E eu explicava, isso aqui vai causar isso na sua companhia. Para o seu negócio, isso aqui não faz sentido. Dá um exemplo, até para o pessoal ficar mais, ser mais tangível, assim, se você conseguir dar algum exemplo. Uma empresa, por exemplo, que vende serviços de vale-refeição ou de benefícios, por exemplo. É uma venda que, dependendo do seu ICP, né, do seu perfil ideal de cliente, que não é uma operação, se não for uma empresa muito complexa, se não tiver 20 mil pessoas envolvidas naquele processo, é uma venda que você consegue iniciar e, em muitos casos, fechar num momento só. Né? Intermediação de alguns serviços, né? Serviço de pintura ou de estágio, mas muita coisa orientada ao RH, eu comecei a perceber, estão colocando muito SDR em coisas que vão para o RH. RH normalmente, na maioria das empresas goianas principalmente, é uma equipe muito enxuta. Sim. Você vai prospectar, o SDR vai prospectar quem? O analista? Ou não? Ele vai... Só se essa empresa, essa consultoria, provavelmente estiver com prospecção para empresas maiores fora da região. Sim. Talvez aí faça sentido com a estratégia, né? Se não for isso, se a gente pensar regionalizado, não faz muito sentido. Até porque nós duas já tivemos esse bate-papo e eu já te perguntei várias vezes, Célia, como que é fechar negócio em Goiânia? Né? A gente fecha negócio em Goiânia por quê, Célia? É relacionamento, é indicação. Agora você bota um SDR para falar com o cara que decide, para depois apresentar ele para outra pessoa?
né? Por isso eu tô falando, depende da consultoria e da estratégia dela de crescimento, né? Aqui em Goiás, né, empresas goianas, não, na grande maioria, né? Porque tem a gente Para não tem a generalizar, super né? top power empresas, mas na grande maioria, o acesso ao decisor não é tão complexo assim. Não. Né? E daí você vai colocar um SDR, que normalmente é um cara que está tendo a primeira experiência em vendas, para ser o cara que desperta interesse na sua companhia na fala com o decisor. Uhum. E apesar de não ser tão complexo assim encontrar esse decisor aqui em Goiás, esse cara tem tempo escasso. E daí você tá ali de frente a ele, né, via SDR, para poder arrumar uma outra agenda para vir um consultor falar, né, mais ricamente daquele assunto. Em algumas operações isso faz sentido nenhum. Uhum. Né? E principalmente uma coisa que eu acho que é muito complexa e paradoxal é que o SDR ele veio para resolver um problema da empresa que tem um SDR, que era não gastar aquele cara caro, que é um consultor experiente, em processos iniciais de vendas. Problema de quem? Da empresa, tentando resolver um problema dela mesma. E o que a gente tem falado há anos? O foco é do cliente. Para o cliente falar com aquele SDR, agendar uma reunião, depois falar com um cara que interessa, é bom? Não. Você consumiu o cara 2 vezes. E muitas vezes o que acontece é uma experiência horrorosa. Que tudo aquilo que o SDR te perguntou, veio o vendedor para dar uma pergunta de que novo. Ele não leu no CRM, ou não tem CRM, ou não está integrado, ou teve um telefone sem fio, ou teve barulho, né, do ruído na comunicação. É só quem já viveu a experiência de ser prospectado assim é que sabe o tanto que o processo fica... É retrabalho. E você se sente assim, poxa, minha agenda 2 vezes para a mesma coisa. Exatamente. E daí já começa ruim aí. Porque vê essa sensação que você teve. Né? Pô, essa empresa aqui já me consumiu 2 vezes para falar da mesma coisa. Já não tô... Não tô afim mais. A terceira eu não vou querer falar. Já não tô gostando. Né? Então, assim, vê que experiência. Mas, é claro, não pode ser generalizado. Mas é assim que tem acontecido. Você tá com a experiência na prática do que você tem visto dentro das empresas, né? É assim que tem acontecido. O SDR hoje é um cara que acabou de chegar na empresa. Ele não conhece a cultura de vendas. Ele recebe, no máximo, uma lista ali fria, né? Que não tem informação muito enriquecida. E daí ele passa horas tentando contato com alguma pessoa, e daí ele fala assim, eu queria falar com o responsável de compras. Eu falo, você tá ligando, você não sabe com quem você quer falar? O nome, você não minimamente, sabe o nome né? da pessoa, você não sabe quem que ela é, você não sabe o que você pode gerar, né? Você sabe, em alguns casos é possível saber, né? O goiano usa bastante LinkedIn para... Nem que seja para se promover, Sim. Né, assim, profissionalmente, e não para relacionamento somente. Nem que seja para buscar emprego. Né? Mas você consegue saber, olha esse cara aqui, ele trabalhou numa empresa que é cliente nossa, né, no passado. Ou então, olha aqui, ele conhece não sei quem, que é um cliente novo. Né? Então, assim, dá uma olhadinha. Quando eu vejo o SDR ligando e perguntando, eu queria falar com o responsável de que eu quero morrer. Eu falo, no mínimo... Mentoria nesse povo. No mínimo, mentoria. Vende mentoria, sério. Não, assim, assim, tem umas... Se você estiver de frente com um gatekeeper, né? Que é uma pessoa ali, que é o cara que cuida do portão, e ele fala, o cara de compras, ele tá sempre muito atarefado. Eu não vou passar vendedor para ele. Não sabe nem o nome do cara. Não vou passar, mas se você tiver esse cara na sua frente, se você chegar com essa abordagem, a chance de você não chegar nesse responsável por compras é enorme, né? Eu, lá dos meus primórdios das vendas, que a minha prospecção era feita na lista telefônica. Nossa, lista amarela. Meu Deus. Hoje eu mentoro uns vendedores e tinha um CRM muito louco que tinha lá na lista de origem do lead, lista amarela. Eu olhei para aquele CRM e falei, rapaz, quem botou isso aqui? O menino não sabia nem do que se tratava. Meu Deus. Mas lá em 1900 nada, quando a gente não tinha o que a gente tem de recursos hoje é muito mais fácil. Não, muito mais fácil. Muito mais fácil, Karina. Mas mesmo assim, eu falava assim, se eu chegar numa pessoa, se eu quiser falar com uma pessoa importante e não souber nem, importante pra mim, né, importante pra esse processo, e não souber nem o nome dela e tiver alguém pra poder me barrar,
as chances de ser barata são enormes. Então eu tinha lá naquela época, hoje não pode mais fazer isso, hein? Porque a gente tem os recursos que tem. Mas lá naquela época eu falava assim, eu queria falar com o Rafael, gerente de compras. Rafael, sabia lá eu se era Rafael ou não. Eu só falava qualquer nome. E a pessoa falava assim, não, aqui não é Rafael não, aqui é o William. Eu falava, William. Sério. Eu conversando com tanta gente, mas por quê? Porque você falar, quero falar com o cara de compras, mostra que você não teve nenhum esforço de fazer um mínimo de pesquisa. Né? Então você pega um SDR para fazer isso. Mas hoje mesmo, eu tô aqui pensando, mesmo automatizando algumas fases para trazer esses leads, para pré-aquecer ali, vamos falar, um interesse mínimo e etc. Você ainda acha que o SDR faz sentido? Se você tiver essas fases automatizadas? Depende da operação, Karina. Depende do orçamento. Depende de onde vem teu cliente bom. Né? Eu acompanhei uma operação durante um ano recente e foi um processo atípico, né? Porque, para minha experiência, porque a empresa, ela queria aquilo. Né? Ela queria aquela estrutura, daquele jeito. Então, o que eu fiz foi melhorar o que estava acontecendo, ver como é que a gente podia melhorar aquela estrutura, mas sem investimentos em nova tecnologia, sem investimentos, principalmente em nova tecnologia. Então, o que eu tinha para melhorar? Eu tinha para melhorar os processos implementados, respeitados os limites da tecnologia que a gente utilizava, e o desenvolvimento das pessoas. Tá? Base de dados histórica, não tem. Tá? Da onde vieram os nossos últimos clientes? Não tem. Nossa. Então, muito olhar no escuro, né? Mas eu falei, bom, a operação tá aqui, alguém colocou ela aqui, né? Faz sentido para esse mercado, né? Porque é muito comum essa estrutura de SDR nesse tipo de mercado. Então, vamos seguir a partir daqui. E daí, depois de um ano, né, captando dados deste ano corrente e alguns dados mais ou menos robustos do ano imediatamente anterior e nada além disso, tanto de prospecção quanto de vendas mesmo, depois de um tempo, embora a gente tenha crescido consideravelmente o volume de reuniões, tanto agendadas quanto realizadas, que são os principais indicadores ali hoje acompanhados pelo SDR, daí já existe uma outra discussão nisso aí, embora os dois números tenham sido bastante elevados, no final desse período, eu estava pronta para fazer a seguinte sugestão. Acaba com isso aqui. Olha. Acaba com isso aqui. Conta boa, conta mesmo, veio de indicação. De novo, é o que eu ia te perguntar, né? Como se fecha negócio em Goiás. Né? Neste caso, mas assim, eu só tenho condições de falar, acaba com isso aqui. Pivota uma estratégia que funciona num monte de empresas deste segmento e inclusive em outras empresas muito parecidas com essa, mas em outros estados, e essa operação funciona muito bem lá. Aqui, apesar da performance ter melhorado, o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, não é compatível com isso que a gente está pagando. Ele está aumentando. Se a gente fizer uma estratégia orientada aonde vem negócio mesmo, não tem problema. A gente vai ter mais sucesso. Vamos experimentar? Mas mediu, né? Você mediu, você tratou, você trouxe dados, né? Então. E daí, numa operação como essa, onde você começa a perceber, né? Porque no primeiro semestre, primeiro trimestre, não é um ciclo de venda tão curto assim, então precisa de um tempo um pouco maior. No primeiro semestre, falei, nossa, mas é um percentual importante, né? Que veio de indicação. Né? E apesar de ter a participação do SDR em alguns desses processos de indicação, ele não é necessário. Né? Porque o cara... Porque quando você é indicado, a pessoa quer falar com aquela pessoa. Ela não vai passar pelo funil. Sim, não vai voltar lá no topo do funil. Se você fizer isso, é pior ainda. Não converte nunca, né? Mas o processo, em alguns momentos, faz isso. A pessoa pede para falar com você, daí você passa para um SDR para poder confirmar. Se você tem mesmo aquela dor. Imagina. Não.
Que o cliente está E aí, é ciente. engraçado isso, Célia, porque agora aqui pensando, quando a gente vê esse processo e, não, vamos seguir o processo, né? Porque tá documentado assim, etc e tal, você tem a não agilidade que a gente tanto busca atualmente. Exatamente. E você aumenta seu lead time mesmo de conversão, você aumenta a insatisfação, provavelmente seu NPS deve ter alguma insatisfação no canal de atendimento mesmo, e você não tem a agilidade necessária, que é o que as pessoas mais buscam, às vezes, quando você tem a dor, já sabe qual que é e quer resolver. Mas olha que loucura, Karina. É tudo muito empresa a empresa, né? Tem companhias que, se você mandar o lead que ativa, aquele cara que foi lá no seu formulário e falou, quero falar com você. Se você mandar direto pro vendedor, o vendedor não entra em contato. Ele vai ver o e-mail daqui 5 dias. Ele nem viu. E daí enfia-se um SDR no rolê para resolver o problema do vendedor que não fez o trabalho dele. Entendi. Mas aí, de novo, né? A gente tá dando o remédio certo para a dor certa? É enfiar o SDR mesmo ou é capacitar seu time de vendas e acompanhar? Exatamente. Porque aí, de novo, eu já não acho nem que isso é responsabilidade do vendedor, é responsabilidade do gestor de vendas que não está treinando seu time e cobrando ali acompanhamento semanal da galera. Cadê a reunião de pipeline? Pronto. Né? E se você está ainda num CRM, é maravilhoso que você tem isso ali online, você está olhando para o seu time, para os resultados do seu time. Se você não tem CRM ou Excel, que você olha o Excel todos os dias. Exatamente. O fato é que a comunicação tem que fluir. Aí a gente está falando um monte de sigla aqui, daqui a pouco a gente tem que traduzir. O que é pivotar, o que é o CAC, o que é o churn, o que é o NPS. Pra gente é muito comum, né? E às vezes quem está assistindo, a gente tem que falar um pouquinho mais. Mas se o cara tem uma operação de geração de marketing digital, minimamente ele tem uma ferramenta para fazer esta gestão. E esta ferramenta, minimamente, manda e-mails para pessoas diversas informando de uma levantada de mão. Sim. Né? Então, não tem como o gestor não ficar sabendo que aquela levantada de mão, mesmo que não tenha CRM, mesmo que o último lugar para onde essa informação vá é um e-mail. Né? É tão interessante isso, que ontem eu estava dando uma estudada em vendas, né? Porque eu ia te receber hoje e tal. Eu estava conversando com o Gustavo, da Caderno Virtual, né? Ontem à noite. E aí, a gente falando sobre vendas, sobre funil, falando um pouquinho mesmo. E a empresa dele é de tecnologia, né? Então, trabalha muito todas essas questões. E ele me falou de uma empresa específica que está fazendo muito sucesso e resultado no Brasil. E aí eu entrei, dei uma olhada no Instagram, e foi ontem à noite, eu estava muito cansada. Aí eu cliquei para seguir, mas vi algumas coisas, vi um videozinho, mas fui dormir. De manhã, eu acordei, já tinha um cara, oi Karina, tudo bem? Eu vi que você seguiu a gente, não. Falei, printei, mandei pro Gustavo, falei, cara, eles são bons mesmo, porque eu dormi e acordei com mensagem do cara. Então, assim, aí, pelo menos eu senti coerência. Sim. Mas o que acontece? Eu vi STR ser inserido em operação porque o comercial não faz. Então, mas isso é cultural. Né? Porque isso é isso que você falou, é liderança. Cadê a liderança que está deixando o STR, o vendedor, não olhar lead solto, né? O lead solto. Né? O que eu mais vi foi lead quicando, sabe, para todo lado, assim, e daí o marketing fica doido, o comercial não sabe cadê o lead, daí bota o STR para poder fazer gestão de lead, mesmo quando o lead já está numa etapa de funil, que ele não tem que passar por ele mais. Né? Mas não, coloca ele lá. O próprio coitado do SDR, em alguns momentos, eu vou ter empatia por ele, porque o próprio coitado está sendo inserido no rolê para acabar com os problemas e as ineficiências de outras pessoas dentro do processo. Em alguns momentos, sim. Nesse caso aí. Nesse caso, sim. Né? Por outro lado, dado que sabia-se que se o lead já levantado de mão fosse parar na mão do vendedor, ele não seria tratado. Eu fiz questão de deixar ele dentro da estrutura de SDR. Por quê? Porque eu sabia que ali, pelo menos, ele ia ser acompanhado. E outra coisa, ele também oferecia um respiro no volume de não que aquele SDR recebia. Sim. Né? Então, é um lead mais fácil, é um agendamento mais simples. Mas depois de um dia, assim, com uma tonelada de não, sabe, receber aquele, era meio como que toma aqui uma injeção de energia. De ânimo, né? Então, mas assim, eram estruturas apartadas, né? O comercial de geração de demanda, então até determinado lugar eu podia interferir, já em outros não.
né? Então, dado tudo isso que tem de cenário, né, do que está acontecendo, falei, aqui é melhor. Né? Então, mudou muito, né? Voltando lá na pergunta, metodologias, mudou muito tecnologias, CRMs diversos, e mudou muito frameworks. Quando você fala de frameworks, o que você falaria de frameworks? As metodologias você trouxe, né? Os frameworks são esse passo a passo muito engessadinhos, né? Funciona assim, né? Funciona assim na metodologia. Agora, você vai pegar essa metodologia aqui e vai falar, isso aqui faz sentido para mim. Sim. Esse aqui não. E daí você faz seu próprio... Customizar, personalizar de acordo com a sua estratégia. Eu comentei com você outro dia. Cheguei num cliente cuja pessoa que faz a prospecção é a mesma que faz a venda e uma consultoria de estratégia comercial, outra que passou por lá antes de mim, fez 2 funis. Fez um funil de prospecção e fez um funil de vendas. Só que é a mesma pessoa. Ou seja, quem faz a prospecção e quem faz a venda é a mesma pessoa, com 2 funis diferentes. Quando podia ter, a gente fala de full funnel, né? Sim. Que é funil total. A pessoa que realiza o processo funil total, ela pode criar ali quantas etapas ela quiser. Inclusive KPIs para cada etapa, mas ser mensurado no funil só. Funil só. É isso que eu vejo lá, daí tem um dashboard aqui, quanto dashboard ali, eu falei para saber isso aqui. E o que é aquele funil de prospecção? Nada mais é do que 1 ou 2 etapas, 3 etapas no máximo, dentro de um funil maior, com atividades para serem né, realizadas, inclusive com possibilidade de automação, de lembrete e tudo mais, tudo aquilo que a gente coloca, né, para isso aqui, manda isso aqui, tudo isso era possível de ser feito ali, só que estava separado num funil e no outro funil. E daí eu entrei para dar uma olhada no CRM e eu vi que tinha um funil que não tinha ninguém olhando para ele, porque o que acontece? O vendedor, quando ele não tem tudo na visão dele, a tendência que ele tem é de ir naquilo que está mais quente. E às vezes negligenciar o topo de funil. Né? Então, E aí, às vezes, você está perdendo leads ali, porque você não está nem olhando para isso. Não está nem olhando, né? E marketing nutrindo lá o funil de prospecção. E o cara é focado aqui no funil de vendas dele, porque aqui é daqui que eu vou tirar meu dinheiro, é daqui que eu vou bater minha meta. Né? Então, veio da onde isso? Isso veio do Receita Previsível. Um funil para SDR, um funil para vendedor. Porque a mesma oportunidade não pode ter mais de um responsável. A maioria dos CRMs não permite isso, inclusive é uma prática muito boa. Né? Sim. Mas o fato é que numa operação onde o SDR faz sentido nenhum, separou-se o funil. Não faz muito sentido de novo, né? A própria agilidade que eu falei antes, né? O cara tem que trabalhar no funil, depois tem que trabalhar em outro. Ele não consegue ter na mesma tela tudo aquilo que ele tem que fazer. Né? Análise de indicadores para gestão, você olha primeiro para cá, depois você olha para cá. E pior ainda, o funil de prospecção, porque tem CRM que faz isso. Quando você dá oportunidade fechada e ganha, ele abre no funil de vendas uma oportunidade. Né? Então, SDR terminou de fazer o trabalho dele, deu ok, entra já no CRM do vendedor. Esse não. Então, você tem que encerrar uma oportunidade para que daí você vai lá no outro funil e abre outra. Nossa senhora, é um trabalho enorme. Talvez o modelo foi inserido, talvez, ali sem entender a cultura e sem nem entender quem ia operacionalizar o processo, né? Enfim, temos de tudo quando a gente entra nas empresas, né? Mas muito, provavelmente é isso aí, ó. O melhor método hoje é esse daqui. Ó, outra coisa que eu vi em cliente, eu vi aula de solution selling para uma venda mega super curta e muito transacional, onde ali um spin selling mesmo, são metodologias de vendas bem resumidinho, resolveria. Então, eu até assisti uma aula gravada desses caras e os vendedores estão tudo assim. Do que esse homem tá falando? Isso aqui tem nada a ver com isso aqui. Tem nada a ver com o negócio, tem nada a ver com... Aqui, né? 90% do que foi tratado faz sentido nenhum para aquela operação. Mas você acha que o solution selling ele é mais aplicável para vendas longas? Vendas ou não existe essa definição? Ou como que você classificaria? O que seria melhor, talvez, para
Assim, a grosso modo, a gente sabe que é a grosso modo, mas o que você classificaria, assim? Ó, spin selling serve para qualquer negócio. Para qualquer negócio, tá? O spin, o que ele faz? Ele vê qual que é a situação que você tá, o problema que você tem para resolver, quais são as implicações de resolver esse problema e te fala sobre necessidade. Bonitinho, né? Quase um pitch. Quase um pitch. E uma coisa muito bacana que o spin faz quando ele fala de implicações, ele faz uma metodologia de perguntas, que ele quer que você chegue na conclusão, né? Porque uma decisão tomada por você sozinho da sua cabeça é muito mais fácil de ser acatada do que alguém te dizendo o que fazer. Sim. Né? Então, ele começa a te fazer perguntas, Karina, e se? Karina, e se? Né? E começa a te fazer perguntas que te façam chegar e falar assim, nossa, meu problema é grave mesmo. É uma reflexão, né? Então, ele serve para tudo. Né? O Solution Selling é um negócio muito mais robusto e muito mais complexo, que eu recomendo para um processo mais longo. De vendas complexas mesmo, né? Vendas complexas mesmo. Agora, tem um negócio que chama Insight Selling, que é muito pouco divulgado aqui no Brasil, uma metodologia da Rain Group, que é o perfil do conselheiro Trusted Advisor, conselheiro confiável. Tá? O que é esse cara? Esse cara é um especialista no negócio e ele fala sobre o assunto sem intenção explícita de vender. Né? Meus alunos adoram que eu falo assim, despretensiosamente. Né? Mas ele despretensiosamente tá ali no LinkedIn, ou tá ali numa palestra, ou tá ali numa roda de conversa, tá falando sobre aquele negócio. Ele não tá falando só sobre o produto, tá falando sobre o negócio. Né? Sabe o que me remete a essa metodologia? Um pouquinho. É muito do que a gente vê de vendas hoje com os infoprodutos, onde a pessoa vai criando uma autoridade naquele assunto. Exatamente. Me remete a isso. Trusted Advisor, conselheiro confiável. Então, ele vira uma autoridade. Ele vira uma autoridade naquilo. Quando você fala de determinado assunto, você fala, cara, eu lembro de ter ouvido falar aquele cara falando, e ele fala bem, tudo que ele falava tinha muita coerência. Eu preciso resolver esse problema, vou ligar para ele. Né? Então, é uma venda despretensiosamente e eu acho muito bacana porque você estimula o vendedor a estudar sobre aquilo para poder falar sobre aquilo. E nisso, ele se torna muito melhor naquilo. Com certeza, tem profundidade para falar daquilo, né? LinkedIn é excelente ferramenta para isso, né? Dependendo do negócio, né? De novo, LinkedIn não é a melhor ferramenta para tudo quanto é negócio. Se vai vender bolo, talvez lá não seja o melhor lugar. Né? Mas o LinkedIn tem se tornado uma boa ferramenta de empresas B2B, né? Sim. E tem se tornado uma forma de SDR de abordar muitas pessoas, né? De gerar leads, que eu queria falar. E o LinkedIn, no passado, ele era uma empresa mais usada para recrutamento. Sim, ele veio, por isso que eu tô falando. A gente que acompanha já há mais tempo a ferramenta, a gente vê como ele se reposicionou como ferramenta de outros negócios, não só de atração e seleção de pessoas e de posicionamento de carreira, né? E tem se intensificado a atuação de B2C, business para clientes, business to customer, né? De negócio de uma empresa para um cliente final. Né, empresas como essas grandes marcas do esporte, né, estrangeiro, elas começaram a movimentação lá dentro. Agora, o que acontece, Karina? O que é negócio? Né, tem o business to business, que é de empresa para empresa, tem o business to C, que tem é o de empresa, B2B2C, tem o B2B2C, mas é tudo P2P. Person to person. De novo, vamos citar eu já citei ele aqui várias vezes, em cada episódio que eu cito de novo, Simon Sinek. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, é todo mundo no P2P. A galera tá ali, né? A gente tem que saber abordar. E não essa abordagem robotizada. Eu tô vendo tanta gente, tem que robotizar, não sei o que, não, cara. Por isso que eu te perguntei várias vezes, tem muitas etapas que são automatizadas. Mas tem etapas que não devem. E assim, eu acho que eu recebo tanta coisa, né? Até porque a gente vai lendo, vai estudando, parece que a gente vai... O algoritmo vai entendendo, vai te mandando coisas, os e-mails vão começando. Eu tenho preguiça já, porque é um e-mail padrãozinho do mesmo jeito, já chega, já vai, você que... Gente, pelo amor de Deus, dá um tempo. Já tá chato a forma de abordagem. Eu tenho um endereço de e-mail só para isso. Eu também.
Criei um só para isso, praticamente. E o outro e-mail que eu trabalho, que eu faço as outras coisas mais pessoais, é outro. Porque não dá. Você fica parecendo que você tá numa caixa de spam, né? E o esforço, Karina, para poder produzir aquilo. Sim, a gente sabe. Não, e até pro seu próprio marketing, que eu quero já puxar o gancho por aí, entendendo o negócio, falar a língua do cliente, falar o conteúdo certo pra pessoa certa. Gente, é muito esforço e muita grana envolvida. Pra gente que tá sendo bombardeado de vários lados, não dá nem atenção pra isso. Mas é fato. A gente não tá dando mais. Tô falando de mim, tá? Eu não estou dando mais. Karina, uma operação, por exemplo, de SDR, dependendo da operação, você sabe que eu choquei quando vi isso a primeira vez. Eu recebi uma ligação de SDR e era spam. E eu, como... Né, comercial, agiu empaticamente. Eu atendo, né? Se eu puder, eu atendo. E daí, eu falei pra pessoa, escuta, teu telefone tá dando como spam. Ela falou, não acredito. Eu falei, que plataforma você usa? No final tava lá, a gente fechando contrato, eu vendendo pra mulher. Oh, meu Deus do céu. Mas o fato é que algumas plataformas, elas estão com o volume é tamanho, e daí eu não sei te explicar tecnicamente como isso ocorre, mas você está investindo num time de SDR cuja ligação, quando chega no destinatário, está escrito spam. Não, e assim, quando destinatário, porque você atendeu, imagina se alguém mais atenderia. Pois é, imagina, você vê spam, end. E daí você tem 30 pessoas fazendo ligação. Pra você ter uma ideia, eu já não atendo hoje mais número desconhecido. E o meu é tudo bloqueado para tudo que você imaginar. Então, até isso já dificultou esse trabalho também do SDR, né? Nossa, agora eu tô até sentindo dó de vocês. Não, é osso, é um trabalho muito difícil. Eu, assim, se eu puder, fazendo uma análise, assim, generalista e fria, SDRs eu transformaria em vendedores júniores, para poder tratar de empresas com menor complexidade, de produtos com ticket menor, né? Sabe, a gente fala muito sobre o feijão com arroz, Karina. A gente já fala isso direto, né, Célia? Fazer o básico bem feito. Né? Ter resultados com o básico, ou pelo menos ter base de dados com o básico bem feito, para que a gente tome decisões mais assertivas e aí sim construa a metodologia certa que vai gerar retorno. Agora, se eu tenho ali, não fazendo o básico, mas fazendo modinha, porque está todo mundo fazendo, sem entender de fato o impacto do meu ROI, retorno do investimento, quanto eu estou investindo nas ferramentas, nas pessoas, para trazer um retorno ou não retorno disso, é muito melhor você fazer o básico bem feito, num processo mais simples, com um Excelzinho ainda, medir e corrigir a rota. Desde que você consiga medir, né? Essa experiência, quanto mais eu olhava para aquele relatório, mais eu via, eu falava assim, 60% das vendas vieram de indicação. Não faz sentido, né? 60% vieram de indicação. A gente teve 10% das vendas, agora eu já não me lembro mais os dados, mas eram dados dessa natureza, né? Não lembro no detalhe, mas 10% das vendas vieram dessa operação aqui, que custa mês 3 vezes mais do que essas contas geram de MRR, que é Monthly Revenue, como é que é? MRR, Monthly Recurring Revenue, que é Receita Recorrente Mensal. Né? Então, para empresas que vendem assinaturas. Né? Então, esse time aqui custa mais caro do que tudo isso que eles geraram. Nossa. E daí eu olhava para isso aqui, daí eu olhava pro time, daí eu olhava para isso aqui, daí eu olhava pro time. E é um número super perseguido, viu, gente? O tal do MMR é um sonho de consumo de muitas empresas aí, de manter ele sempre crescente, né, Célia? Mas existe agora uma outra... A receita recorrente, né? Existe uma outra métrica mais importante que essa, que empresas de assinatura deveriam se atentar. Pode falar para mim, eu estou sendo... mentorada agora. Tá mandando recado pra Vitazuri, vai. Não, não é isso não. Não, nada a ver. Não, mas é importante. Porque o que a gente olha, Karina? O que a empresa olha? Ela tá olhando pro MRR, Receita Recorrente Mensal. Todo mês. Daí, a Receita Recorrente Mensal, ela subiu. Subiu. 30%. Que maravilha, estamos todos de parabéns. Não, você não olhou pro custo, Não, você não olhou porque você perdeu. O que você não deixa de converter ali também? Não, é pior. Mas como assim? É pior, Karina. Que indicador é esse, mulher? Eu cresci 30%. Só que eu perdi 20%. Então, na verdade... Então, não cresci 30%. Não, cresceu. Só que você podia ter crescido 50%.
Ah, se perder. Agora eu entendi seu Você não raciocínio. botou na conta aquilo que Os você 20 perdeu. que você... O termo é churnar, que é perder, churn, né? Ah, o churn de clientes que deixaram o seu negócio. Entendi. Então, assim, a tua conta final, o teu MRR cresceu. Só que você perdeu um monte de receita. Que você não soube reter. Então, o indicador agora é o receita recorrente Net Recurring Revenue, né? Esse. Que é? Que é a diferença disso aí. Ele Faz é um todo percentual do que você ganhou com o que você perdeu, né? Do MRR menos Do MRR adquirido com o com churn. perdido, né? E Faz daí ele muito te dá sentido. uma conta ali que te fala, ó, teu MRR, teu NRR, que é o Net Recurring Revenue, ele tem você tá com 80%. E você pode achar que aqueles 30 foram maravilhosos, mas só que você não olhou porque você perdeu. Aí não faz sentido. Ralo aberto, né? Então você comemora os 30, mas era para estar muito melhor. E por que eu tô perdendo, né? Nossa, Causa prejuízo desse raiz. trem na sua marca. Por que é que essa galera tá saindo daqui? Sim. E entender isso é extremamente relevante para manutenção e sustentabilidade do negócio. Sim, e é um outro trabalho também que precisa ser feito, né? Ao mesmo tempo que eu estava ali olhando para aquela geração de receita, né? Que vendo, os clientes vêm de indicação. Meu pai, mas esse churn tá esquisito. Mas eles vêm de indicação ainda, vamos dar uma olhada nesse churn. E daí a gente criou ali naquela ocasião, né, uma série de dados para serem analisados. Então, assim, a gente via determinado cenário, esse cenário aqui, você classifica ele como um problema que aconteceu no cliente, aconteceu no produto, aconteceu no relacionamento. Então, a gente criou algumas categorias para a gente descobrir qual que era a origem do problema e falar, meu ralo tá aberto bem Nesse aqui, lugar. Mas o NPS não te ajudaria com isso, não? O NPS em si, ele é uma nota. Sim. Né? Mas quando a pessoa justifica ali, quando justifica, né? Mas esse já é um problema também, dependendo da companhia, Karina, e dependendo de como o NPS é aplicado feito, ou por quem é respondido. ou por quem é respondido, então ele pode te dizer ele pode sujar muita coisa, mas eu acho maravilhoso. Todo mundo que se disponibiliza a escrever, eu faço questão de me disponibilizar para ler. Eu disponibilizar para ler quando eu tenho oportunidade de escrever quando me pedem uma avaliação. Então, ali vem muitos insights, independente de quem está respondendo, não interessa quem foi que respondeu, se ele é um usuário do meu produto ou do meu serviço, ele pode influenciar de alguma forma, né? Ele recebeu o NPS, ou eu tô com uma base de dados muito suja, né? Para que eu mandei para esse cara, né? Ou então ele é uma pessoa que tem condições de contribuir com a melhoria do que eu faço. Do meu processo, ali, da minha venda, do meu relacionamento, seja lá. Eu tô aceitando, né? Eu adoro gente que reclama, adoro. A gente teve uma cliente, depois eu falo quem que é. A bicha reclama. Mas a bicha reclama. A gente teve uma cliente em conjunto? Foi. Eu nem tô ligada. Lá na época da LG. Ah, tá. Era mais comigo, né? Que eu tava no comercial. E eu encontrei com ela em outros lugares e eu falava assim, que maravilha. Porque ela fala. Não é que ela reclama. Ela tá pedindo socorro, pelo amor de Deus. Mas você sabe que eu sempre falo isso pra times, né? Eu falei, gente, e pra relacionamentos também, como psicóloga. Enquanto a pessoa está falando, ela ainda está acreditando. Na hora que ela cala a boca, acabou. É ladeira abaixo, entendeu? Aí acabou, é muito difícil você converter. Exatamente. Agora, se a pessoa tá ali, às vezes ela tá reclamando, falando, porque ela tá pedindo socorro, tá pedindo a sua atenção, olha que eu quero ajuda, eu tô acreditando ainda no seu negócio. A partir do momento que eu calei a boca, acabou. Mega superpower decisora, condição total de chegar lá e falar assim, então aqui, ó, teu contrato, ó, tô nem aí pra multa, eu vou pagar multa, prefiro não pagar multa do que tratar com você, né? Mas na hora que eu encontrei com ela, eu falei, essa menina, meu filho, bota pra falar aqui, a gente tem que resolver o problema dela. Mas ela vai te dar, ela vai ser um termômetro maravilhoso. Né? Então, o cliente insatisfeito que fala, a gente tem que agradecer. Sim. Né? Porque o ruim é aquele que, ó... Que cai fora, não fala mais e que cai fora. Ou às vezes até te sabota, né? Porque um cliente insatisfeito, ele fala de você para quantas pessoas, Célia? Se a proporção entre o cliente satisfeito e insatisfeito, do ponto de vista de boca a boca, rapaz, o preço faz um estrago. Faz um estrago mesmo, não é, Célia? E aí você tocou num ponto que é a relação de comercial e marketing. Ah, eu adoro essa relação, por falar em relação. Besteira, né? De novo. Me conta um pouquinho, porque mudou muito
todo o esforço, competências do time comercial, como também do marketing. É outro rolê. A gente que viveu essa década, ou viu tudo isso se transformar, e sempre houve, né, tanto lá atrás quanto hoje, essa parceria, deveria ser uma parceria saudável entre as áreas, quando não muito, a gente vê muita disrupção nessas áreas, em termos de tecnologia e de novas formas de trabalho. Mas, porém, a gente vê muita dissociação entre essas áreas, muita competição, pouca colaboração, parece que os egos às vezes falam mais altos. E aí eu já ouvi falando muitas vezes assim, o marketing que responde para o comercial não é marketing, o comercial que responde para o marketing não é comercial. E aí, como que é a melhor forma de se trabalhar em colaboração com as duas áreas para que gerem resultados para os negócios? Tem uma receita de bolo? Tem receita de bolo, sim, vou te mostrar. Olha, então, deixa eu te contar. Conta lá que o pessoal vai ver esse podcast, ele vai estourar, entendeu? Com essa receita de bolo. Karina, qual que é o problema? É silo. E o silo de uma área e de outra, ele não existe só no marketing e no comercial. Quando você vê esse tipo de relação, tem silo na empresa inteira. Tá cada um defendendo o seu. Não é uma companhia, é um monte de mini companhias, cada um executa uma parte do processo. E todo mundo na defesa. E todo mundo na defesa. Né? Então, é claro que é muito comum, né? O marketing fala, mandei o lead não foi tratado. E daí o marketing vai lá cobrar do comercial aqueles leads. E daí o comercial fala, mas o lead era ruim. O lead era uma Acho que ninguém nunca viu isso acontecer, né, Célia? Não, isso é raro. Acontece todo dia. Mas quando que isso acontece? Quando as coisas não estão bem alinhadas, quando os parâmetros não estão bem estabelecidos. O que é o lead bom, então? Né? Você falou com o lead não era legal, me fala por que ele não era legal, porque eu preciso recalibrar aqui. Né? Então, quando isso acontece, é porque a empresa não está inserida no mesmo propósito. A empresa não tem a cultura de sucesso do cliente. Porque se tivesse, esses silos não se levantariam. Agora, quem é que levanta o silo? É gente. Então, isso é missão lá de cima. Top-down, né? Porque é cultura. Isso é cultura. Que cultura você vai colocar aqui? Eu cansei de ver CEOs promovendo a rixa. Não, e acontece. Eu falo assim, como é que é? O que é que aconteceu aqui? Esse aqui deu uma resposta para o outro e daí você quer ver o peteco mesmo, porque é nesse ambiente aqui que você acha que gera, né, a competição e daí que um vai querer ser melhor que o outro e eu falei, nossa senhora, que estresse isso aqui. Não é pode até gerar algum resultado, até um infartar. Mas às vezes são resultados de curto prazo, sim, mas que não, de novo, não se sustentam. Né? No longo prazo eles não se sustentam. E olha assim, e tá tudo bem até se é uma cultura mais agressiva, se ele sabe que ele vai trocar essas pessoas daqui a pouco, se ele tá disposto a fazer isso. Tá tudo bem assim? Se ele sabe que vai adoecer muita gente. Tem uma série de coisas ali por trás. Tudo bem com isso aí, mas é a cultura. Né? É só você contratar certo pro rolê certo. Né? Não dá pra você contratar uma pessoa que não tem esse perfil e fazer ela entrar numa zona de esforço pra aderir a uma cultura que não é ok pra ela, né? E uma competitividade saudável, ela é bem-vinda, né? Divertida, suave. Eu acho que vale muito a pena. Mas aquele negócio da martelação, sabe, assim, respirando aqui, meta. Já vi tanto vendedor fazendo loucura por conta dessa... Induz, né? Induz até erros, né? Sim. Não, e é o seguinte, hoje acho que não acontece mais assim, mas tinha uma empresa de tecnologia grande. No passado, que o cara sabia, chegava no final do trimestre, se ele não tivesse batido a meta, ele não precisava nem ir para a empresa. Ele sabia que estava seria desligado, né? E daí o que acontece? Cria uma cultura de medo gigante. Não, vendia para qualquer um. E vendia dando um desconto e burlando. E vendia com... Eu já vi vendedor comprar o produto. Nossa o vendedor Senhora. Comprar o software para bater a meta. E depois que ele fez no mês seguinte... O cara abre uma empresa, eu vi isso, Karina, eu vi, ó.
Olha as questões abriu da uma área empresa. comercial. Vamos abrir a caixa preta do comercial, Célia. Aí tá ficando bom. O cara abriu uma empresa que ele não estava dando conta de chegar na meta dele. Ele vendeu para essa empresa. Pra ele mesmo, laranja. Ele é o próprio laranja. Bateu bônus. Pegou o bônus. 10% do bônus ele pagou aquela conta. Uhum. Que ele tinha, aquela compra que ele tinha feito. Devolveu, trouxe um churn para a empresa e levou a grana. E cancelou o contrato. Lógico. É óbvio, né? É o cara óbvio. comprou, sei lá, um RP. Ele não tem nem empresa. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Você já viu isso acontecer? Eu vi. Meu Deus. Eu surreal. É surreal. Eu nem imagino um negócio desse. Eu vi. Mas voltando para a relação comercial e marketing, qual que é a melhor forma de criar essa cooperação, colaboração? É trazendo metas correlacionadas das duas áreas? Sim. Mas é tudo questão de cultura, Karina. A primeira coisa tem que ser botar uma cultura de realmente nós estamos aqui interessados no cliente. No cliente, eu já vi, um tá remando para frente, outro tá remando para trás. É para cá que nós vamos remar, tá? E qualquer problema, vocês observarem mudança na maré aí, nós vamos alinhar. A gente vai ter as nossas reuniões ali semanais, diárias, o que for, para poder falar como é que deu certo, o que tá dando certo, o que tá dando certo. Mas todo mundo aqui tem o mesmo objetivo. Uhum. Todo mundo aqui tem o mesmo objetivo. E nós estamos aqui para contribuir. E o que é que você precisa, marketing? Eu já cansei de fazer isso. Estando na frente, por exemplo, do time comercial, ou do um ou de outro. Então, assim, vamos, para deixar o negócio simples, considerando que a gente tem de recurso disponível de tecnologia, eu gostaria de um reporte. Uhum. Tá? Você consegue me dar um reporte? Né? Não tem CRM. O reporte vai ser aqui na planilha mesmo. Estamos aqui uma planilha compartilhada. Esses daqui são os leads que eu te passei. Pede pro seu time só dizer em que pé que tá cada um. Tá? E o marketing pedindo pro comercial prestar conta. Uhum. Né? Ou o contrário. Né? O comercial pedindo pro marketing o que ele tá fazendo. Né? E vamos traçar junto a estratégia. Né? O comercial é o cara que tá na ponta. Ele tá na rua. Tá falando com o cliente o dia inteiro. Ele consegue dar para o marketing ideias incríveis sobre o que podem ser feitos, onde que a gente tem que estar, o que gera reforço para essa marca. Eu vi um marketing muito louco, falei lá no Conego aquele dia, um marketing muito louco comprando uma caixa de vinho, numa caixa de madeira, com umas taças de vinho, de cristal, tudo mais, para dar para um cara que nunca bebeu vinho na vida. E ele não tem interesse em beber o vinho. Ele vai pegar aquilo e falar, você te comeu de passar no cabelo, né? Aquilo lá não gera valor e foi gasto um dinheiro incrível, mas o marketing veio de uma empresa mais sofisticada, cujo cliente era um cara mais sofisticado e tudo mais, e daí ele veio trabalhar nessa companhia, e nessa companhia ele trouxe as práticas que ele tinha anteriormente, sem olhar e avaliar a cultura daquela empresa, daquela organização, né? E outra coisa também que é importante, nenhuma estratégia ela precisa ser daquele jeito por muito tempo. Né? O comercial começou a frequentar e falou assim, tô encontrando muito esse perfil aqui que faz sentido para nós e que a gente não tinha mapeado antes. Vamos fazer alguma coisa para esse perfil. Uhum. Né? Mas o comercial, uma coisa que eu acho que integra demais, construção da estratégia coletivamente. Sim. Porque você fez parte responsabilidade compartilhada. Né? Você fez parte gera da consenso ali de ideias, porque a discussão é de consenso, e gera compromisso mesmo, comprometimento, a né? É minha. Uhum. Eu construí junto com você essa ideia aqui. Então, consenso, eu tenho né? comprometimento de fazer isso que dá certo agora. A gente pode até estar errado e descobrir aqui depois. No meio do caminho e pivotar, né? E pivotar, que é mudar de estratégia, né? Ou ajustar a estratégia, alguma coisa assim. Mas o fato é que quando se constrói a várias mãos, a chance de todo mundo estar engajado naquilo é muito maior. É, inclusive, uma excelente estratégia de geração de mudança, como é que é? Transformação de mudança, meu Deus, gestão de... Change management. É porque... Change management. 8 horas da noite, aguenta aí. E é mesmo, a gente vai batendo papo aqui, o Fábio nem falou pra mim que já era quase isso. Célia, o bate-papo tá tão legal que a gente podia ficar aqui mais um tempão, né? A gente vai ter que gravar outro. Que bom! Me conta, pra gente ir finalizando mesmo, vou sair do protocolo, tá? Qual foi a venda que você fez
e que você gerou mais valor para você como profissional. Que você fala, cara, essa eu vou levar como meu case de sucesso. Compartilha um pouquinho e o que você fez de diferente para a gente já ir fechando e você falar o que seria para você um vendedor de sucesso, deixar dicas para o pessoal de quem quer ingressar em vendas, qual a mentalidade que tem que ter, enfim. Já fecha com seu case de sucesso e dicas para a galera. Eu vou fazer 2 cases. Um é bem curtinho e é bacana para o seu mercado de RH. Numa negociação... Ó, pessoal do RH, presta atenção. Presta atenção. Eu vou para vendedor também, tá? Eu fui ranteada por uma companhia que me ofereceu uma remuneração diferente da que eu estava disposta a aceitar. E essa pessoa falou assim, não, esse valor aí eu não tenho, não. Eu falei, tá certo, porque se eu negociar o meu preço, se eu estiver disposta a baixar o meu preço, pensa o que eu vou fazer com o teu produto. O teu preço. Você acha que eu sou facinho assim, neném, de baixar preço? Não é assim, não. Né? Mas foi bacana, porque neste momento, aquela pessoa entendeu qual que era o meu nível de comprometimento com a receita saudável da companhia. Porque o vendedor vai te pedir desconto. Você, gestor, vai pedir o dia inteiro. Uhum. Né? Agora, eu só tenho esse orçamento, eu não sei o quê, né? Em alguns momentos existe mercado de preço, né? De Sim. combate, existe isso também, mas não era o caso ali. Agora, ali era um caso onde a gente... Era um processo seletivo, né? E é uma companhia cuja estratégia é de diferenciação, que tem um preço mais alto. Uhum. Então, eu preciso manter o preço mais alto para poder manter esta estratégia de posição, diferenciação. Né? Então, eu vou te dar desconto no meu salário, eu não vou dar nem no desconto nos teus produtos, você acha que eu vou dar no meu salário? E aí, fechou, né? A vaga? Fechou. Foi contratada. Certeza. E uma outra que essa é uma que eu falei assim, poxa, eu fiz um trabalho legal nessa daqui. Se você quiser abrir empresa e puder, fica à vontade, né? Do meu lado pode, da outra que eu não sei, né? Então melhor não. Né? Mas eu estava num processo, numa concorrência com o SAP. E falei concorrente. Falei, isso podia? Não sei. Tava num processo de concorrência com uma multinacional. Tinha uma multinacional aqui, né, que é famosa e cujo chancela dizer que você trabalhou com essa tecnologia era muito importante para a galera da TI durante muito tempo. Sim, é ainda, né? Em alguns momentos. Sim, né? Falar que você entende de SAP, isso aí era diferencial competitivo de carreira, de currículo. Então, assim, SAP de fato era uma grife ali. E eu tava concorrendo com a SAP. Né? A SAP era outro fornecedor e eu estava aqui com a minha solução. E eu conhecia tudo que tinha para conhecer sobre SAP. Tá? Então, uma dica. Entenda a sua concorrência. Já vai gravando. Eu sabia de tudo que meu cliente precisava. Eu sabia de tudo do meu concorrente e eu sabia quem ia operacionalizar aquela solução. Uhum. Eu sabia quem que a galera de TI que ia entrar, né? Usar ali aquela solução. Quem ia fazer, né, o suporte, parâmetro, porque o usuário final era outra pessoa, mas quem cuidava da infra era a galera de TI. E eu tô vendo o negócio indo para SAP, eu tô vendo o negócio indo para SAP e eu vendo essa tendência de escolher, sabe, por conta dessa grife, todo mundo apoiando SAP, porque queria o SAP, né, no currículo. E daí eu falei para ele assim, o contrato da SAP em cima da mesa. Eu falei, vocês já estão falando de contrato? Ele falou, Célia, a gente dessa vez vai ficar com eles mesmo. Eu falei, não deixa de olhar na página 3, a parte sobre suporte. Uhum. Daí ele, ele olhou lá, suporte só em inglês. Eu falei, seus meninos falam inglês? Acho que sim, não. Eu falei, não tem nenhum que fala inglês, eu já conversei com eles tudo. Não tem nenhum que fala inglês. Continua lendo aí. Só para usuários certificados da Universidade SAP. Eu falei assim, daí, SAP Vertical, daí. É para você ver quanto que custa e qual é o processo de certificação. Isso, lá nos primórdios da SAP. Muito tempo, hoje a SAP, né, já tem operação toda aqui, mas nessa ocasião ela só prestava suporte em inglês para usuário certificado. E a certificação precisava ser renovada a cada ano, ano. Não é? E aquela turma ali, tinha um turnover, rapaz, da TI. E eu falava, você vai ter que certificar uns 10 por ano, do jeito que o teu negócio está andando aqui. Foi um mercado muito canibalizado de tecnologia durante uma época em Goiânia, mas muito mesmo. Era R$10 o cara saía de onde ele estava. E por que foi que eu ganhei? As soluções
tecnicamente falando, elas eram muito equivalentes. Eu estava combatendo uma moda que era SAP naquele momento, que era difícil. Que era grife, né? Que era grife, que o cara queria ter aquilo ali, eu não tinha a grife. Mas eu sabia que você ia entregar e resolver o problema também, que né? o cara estava entrando. É um dos perfis do conselheiro confiável. Não deixe o seu cliente cair numa cilada. Uhum. Nesse momento, a gente estava falando já abertamente de um concorrente ali, escancarado, porque eu tinha relacionamento e intimidade suficiente para poder falar sobre ele, né? E falar desse jeito. Esse cara olhou para mim e falou assim, eu ia assinar esse contrato. Eu repito, Karina. Não. Eu ia assinar esse contrato. Eu ia ser demitido. Porque na hora que os impactos desse contrato começassem a aparecer, porque eu não prestei atenção nisso aqui, eu tava lascado. Eu falei, tava mesmo. E aí tava fechou, bateu meta e que foi comemorar. Foi comemorar. Sério. Mas foi um processo o quê? De confiança. Eu tinha relacionamento suficiente com esse cara para poder falar abertamente sobre isso. Eu já tinha lido aquele contrato de Estado 500 vezes, eu sabia qual que era a cláusula. Então, eu conhecia aonde eu estava pisando. Eu sabia que o time dele não tinha ninguém que falava inglês, eu sabia que ele não tinha orçado aquele dinheiro para certificação. Eu acho que nesse case, resume-se a Célia. O nível da profissional que você é e as entregas consistentes que você tem ao longo da sua carreira inteira que eu te acompanho. Não. Então, assim, olha só, conhecimento do negócio do cliente, relacionamento de confiança estabelecido com o seu prospect ali, conhecimento das pessoas que vão operacionalizar dentro do cliente, conhecimento profundo do concorrente, né? E conhecimento do valor gerado pelo seu produto. Você sabia que você ia entregar, que você não ia colocar o cara numa latada, ou que você estava ali só para defender uma meta. Você sabia que você tinha consistência das suas entregas. E mais do que isso, até hoje você arrepia porque você não perdeu sua capacidade de ser humana. E por onde não perdi a capacidade, Karina. E por onde você passa, isso é visível. Outro dia eu tive um encontro com pessoas assim, aleatoriamente da LG, de outras áreas. E aí falaram assim, nossa, você tá trabalhando com a Célia, vocês estão trabalhando juntas? Falei, gente boa, a gente nunca larga a mão. Falei, não, é porque aonde eu vou e vejo que tem opção, possibilidades comerciais, eu realmente a indico e a indicarei. E aí a pessoa falou, nossa, ela foi a nossa melhor gestora comercial. Eu falei, eu sei, tenho certeza disso. Porque você lida muito bem com o lado técnico e a sua carreira é fenomenal, né? A qualidade do que você traz, extremamente estudiosa, mas ao mesmo tempo você jamais esqueceu que você consegue o resultado através das pessoas. E muitas vezes na minha vida, como selecionadora de pessoal e profissional de RH, eu já vi inúmeros comerciais que esquecem das pessoas no meio do caminho. E acabam não se dando muito bem no longo prazo. Então, é difícil, é desafiador, mas a gente gosta desse rolê, né, Célia? Eu gosto disso aí. E eu ver esse tipo de coisa, Karina, tipo, nossa, pra mim é tão importante, né, saber que eu marquei a vida de alguém, que eu ajudei essa pessoa a se desenvolver. Durante muito tempo falava assim, você é muito paternalista. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Eu tô aqui para cuidar dessa galera, quero ver essa galera crescer. Igual eu falei do Vitor mais cedo, entendeu? O meu orgulho foi eu que... Esse menino é meu também, né? Apesar claro. de ser mãe-drasta. Mãe-drasta, né? Ele é minha cria desde os 6 anos ali, né? Então, assim, eu dei para o Vitor o que ele queria, e ao momento sim, porque ele precisava daquilo para poder dar um suspiro, mas na maioria das vezes eu dei o que ele precisava. Né? Eu fiquei passando mão na cabeça, não fiquei, tem as broncas também. Né? Então, assim, ver aquele menino se desenvolver e se tornar o homem que ele é hoje, é a mesma forma que eu faço com o meu time. Né? Tem hora que você só tem que dar um abraço, não é hora de ir lá e carcar com a pessoa, não é hora de brigar. Né? O meu interesse é ver aquela galera, eu brincava com os SDRs, eu quero ver vocês tudo longe daqui. Eles, como assim? Falavam assim, tudo virando vendedor, né? Tudo subindo, tudo virando executivo. Né? Eu não quero nenhum de vocês ano que vem. Trata de evoluir, né? Trata de evoluir. E a minha missão é essa daqui, entendeu? A minha missão é garantir que você saia da minha frente. Mas por quê? Porque o compromisso do gestor com o desenvolvimento do seu time é ali que vai ser o resultado. E Simon Sinek de novo, né? De novo. Liderar não é
executar, liderar é cuidar das pessoas que entregam os resultados. O resultado é entregue por eles. Então, tua missão é cuidar dessa galera que eles têm que ser o melhor. E teu papel é garantir isso. Eu não sei se você viu, eu acho que você vai comungar ele de novo. Acho que tem uns 10 dias que eu vi o Reels dele, eu acompanho ele nas redes sociais. E ele coloca o seguinte, pra gente finalizar. E quem tem papel de liderança ou quer caminhar para uma liderança, seja ela comercial ou não, pra gente finalizar, ele fala o seguinte: o líder é aquela pessoa que está na mesa e sempre é o último a falar. E aí vem repercutir um pouco de tudo isso que a gente fala de gestão, mas é dar espaço para as pessoas contribuírem, colaborarem, ouvir o todo e, por último, falar, ao invés de ficar falando sem escutar e entender cenário. Então, gente, a gente tem falado mais ou ouvido mais. Fica a dica. Falei aqui com a Célia. Foi um bate-papo extremamente enriquecedor, cheio de siglas diferentes para vocês pesquisarem, que autodesenvolvimento é competência de qualquer profissional, 4.0, 5.0, 6.0. E, Célia, mais uma vez, muito, muito obrigada. Esse espaço é sempre seu e eu sinto honrada de poder trabalhar junto com você e poder compartilhar um pouquinho das nossas cervejas no meio-fio. Abafa o caso. Quer despedir do pessoal? Agradeço a audiência de vocês. Meu LinkedIn é Célia Baldini. Se alguém quiser alguma dica ou tiver com alguma dificuldade que acha que eu posso ajudar, baseado no que ouviu aqui, fica à vontade para se conectar comigo, que eu sou só coração. Eu ajudo mesmo. Ajudamos. Gente, é sobre isso. Muito mais do que vender, é sobre transformar pessoas, sobre transformar vidas e entregar valor para os clientes. É isso que a gente faz aqui também. Aqui no podcast, essa é uma missão, né? Que é gerar conteúdo, independente de qualquer coisa, que vocês possam aprender com a gente. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.